Muito bem, queridos, mais uma vez aqui para o canal Efraim. Essa é a segunda parte da meditação sobre espalhar e ajuntar. E hoje a gente vai se aprofundar um pouco mais a respeito de ajuntar, né? O vídeo anterior a gente falou um pouco sobre ajuntar as 12 tribos, ou espalhar, né? Dependendo da mensagem, ela vai espalhar as 12 tribos. Dependendo da mensagem, vai ajuntar as 12 tribos. E o texto que eu usei inicialmente no vídeo passado foi 1 João 7, junto com Mateus 12:30. E hoje, o objetivo do vídeo hoje é mostrar duas coisas para vocês, né? Duas coisas importantes. Aliás, de extrema importância. E poucas pessoas sabem disso, ou entendem isso. Esses dois objetivos são mostrar a identidade de Efraim no Novo Testamento de maneira incontestável. Você vai ver pela palavra. A gente vai ver a identidade de Efraim no Novo Testamento, né? Poderia mostrar em outros lugares, mas apenas em um trecho das Escrituras a gente vai abordar. Esse é um objetivo. O segundo objetivo é falar da escatologia, ou começar pela escatologia, e a própria escatologia vai nos induzir ou nos conduzir para o plano de salvação, que nada mais é do que o evangelho leitinho, vamos falar assim, né? A própria escatologia vai levar a gente para o leitinho, e do leitinho vai para o alimento sólido, a gente vai cruzar tudo. E aí o objetivo é mostrar a importância da escatologia, tá? A escatologia não é só falar de arrebatamento, não é só falar de coisas que vão acontecer na última semana, embora essas coisas são muito importantes a gente compreender o tempo e quando vai acontecer. Mas muitas pessoas desprezam a escatologia achando que é só coisas que não tem a ver com a salvação, que não tem a ver com a prática de vida. E aí a gente vai entender hoje um pouco sobre isso, tá? A importância da escatologia e a identidade de Efraim. Ok. E eu vou começar em 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 15. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos que ficarmos até a vinda do nosso Senhor, de modo nenhum precederemos os que dormem. Então, o que eu quero abordar aqui, esse texto que está falando de escatologia, obviamente, está falando da vinda de Jesus, do arrebatamento, etc. Só que Paulo está se apoiando, se utilizando de uma ferramenta chamada Palavra do Senhor. Já vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os que ficarmos vivos até a vinda de nosso Senhor, de modo nenhum precederemos os que dormem. Ou seja, tem uma galera que vai ressuscitar primeiro do que a gente que estiver vivo. Quem estiver vivo na vinda de Jesus, o arrebatamento, a ressurreição tem que acontecer antes, para que essas pessoas vejam. E essas pessoas que estiverem vivas não podem passar na frente. É isso que Paulo está esclarecendo. Como? Por meio da palavra, né? Mas onde é que está essa palavra, né, que Paulo está falando, né? Já vos declaramos por palavras do Senhor isto, né? E eu quero aqui puxar um texto. 1 aos Coríntios, capítulo 15, versículo 54 a seguir. E quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Verso 55. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está o teu aguilhão? Onde está o teu poder? Né? O aguilhão da morte é o pecado, a força do pecado é a lei, mas graças a Deus que nos dá vitória por meio de Jesus Cristo. Então Paulo falou de novo do arrebatamento, da ressurreição, só que aqui ele forneceu mais detalhes, né? Falando do corpo nosso que é mortal, vai ter que ser revestido de imortalidade. E esse corpo que é corruptível vai ter que se revestir da incorruptibilidade. E quando isso acontecer, nas palavras de Paulo, né, que a gente acabou de ler, vai se cumprir a palavra que está escrita. Mais uma vez, Paulo se apoiou em uma palavra que está escrita, né? Não foi uma revelação extraordinária que Deus deu para ele, mas sim uma palavra que já está escrita. Tanto lá em 1 Tessalonicenses que a gente leu, ele falou que já vos declaramos por palavra do Senhor, que é uma palavra que está escrita. Aqui novamente ele dá mais detalhe que essa palavra está escrita, e ainda dá mais um pouco de uma colher de chá, vamos dizer assim, né?
tragada foi a morte pela vitória, né? Então essa palavra vai ter que se cumprir. Agora a gente vai ver aonde é que está escrita, né, essa palavra, né, para a gente poder encontrar para quem que foi falada essa palavra, né, e por que que Paulo está se utilizando dessa palavra para falar da ressurreição, do arrebatamento, dessas coisas que hão de vir, né? Deixa eu ver aí que a Bíblia aqui hoje não está querendo trabalhar. Aí agora ela parou. Oséias, capítulo 13, eu vou pegar desde o verso 1, tá? Vou puxar desde o 1 até chegar onde está escrita essa palavra que vai se cumprir, que Paulo falou lá em 1 aos Coríntios, capítulo 15, 54 a seguir. Oséias, capítulo 13, versículo 1 a seguir. Quando falava a Efraim, havia tremor, foi exaltado em Israel, mas ele se fez culpado no tocante a Baal e morreu. Então esse verso 1 aqui já fala muita coisa, né? Quando é que Efraim falava e havia tremor? Quando Efraim foi exaltado como cabeça das 10 tribos, né? Lembra que eu falei na parte anterior? Que Deus escondeu as 10 tribos no nome Efraim, ou casa de Israel, ou reino do norte, ou casa de Jacó, casa de Isaac, casa de José, e tantos outros nomes que é usado pelos profetas. Mas sempre falando de José, de Efraim, né? Ou de Jacó, ou filhos de Israel, enfim, vai dar no mesmo, né? Mas o ponto é que Efraim, havia tremor quando Efraim falava, né? Lá no capítulo 7 de Isaías, por exemplo, o rei Uzias, se eu não me falha a memória, ou Acás, nos dias de Acás, é por ali, no comecinho do capítulo 7, você vai ver que o reino de Judá ficou com medo de Efraim, porque Efraim se levantou para tomar o lugar, né? Queria colocar Rezim, filho de Remalias, no lugar de Uzias, que estava reinando em Jerusalém. Mas é só para vocês verem que havia tremor quando Efraim falava. Verso 2. Agora peca mais e mais, e da sua prata fazem imagens de fundição, ídolos segundo o seu conceito, e todos obras de artifícias. E dizem, sacrificai a eles, homens, até beijam os bezerros, né? Efraim chegou ao ponto de fazer um bezerro de ouro lá em Samaria, né? Para que as 10 tribos buscassem a Deus por meio do bezerro e não fosse até Jerusalém, com a casa de Judá, por causa do brigueiro, entende? Por causa daquilo tudo que eu falei na parte anterior, né? Da rivalidade que existia entre eles. Por isso serão como nuvem de manhã, como orvalho e cedo passa, como a palha que se lança à eira e como uma fumaça que sai por uma janela. Todavia eu sou o teu Deus, desde a terra do Egito, portanto não conhecerá outro Deus além de mim, porque não há Salvador senão eu. Eu te conheci no deserto e em uma terra muito seca. E quando tinham pastos, eles se fartaram, e uma vez fartos, ensoberbeceu-lhes o coração, por isso se esqueceram de mim. Sou, pois, para eles como um leão, e como um leopardo, espreito no caminho como ursa, roubada de seus filhos. Eu os atacarei, e lhes romperei a envoltura do coração. E como um leão, ali os devorarei, e as feras do campo os despedaçarão. Então, o Efraim da época de Oséias, de Isaías, de outros profetas que vão falar, referente a uma maldição, de dar carta de divórcio, de lançar eles, de mandar eles embora e dizer que eles não é mais povo de Deus, inclusive Isaías 7 vai falar isso, né? Que Efraim vai deixar de ser povo, né? Dentro de 65 anos, Efraim será destruído e não vai existir mais, né? Ou seja, Efraim vai ser espalhado no meio das nações, vai deixar de existir literalmente. E naquele contexto, antes de Jesus vir, Efraim não conseguiu sobreviver, não conseguiu se sobressair. Mas Deus deu um jeitinho de guardar, de preservar um remanescente de Efraim, para que essa profecia não caísse por terra, né? Até por outras profecias, né? Do próprio Moisés, por exemplo, que a gente vai ler daqui a pouco, não cair por terra, né? Para Deus dar cumprimento no que ele falou, né? Mas a maior parte de Efraim foi destruída e eliminada literalmente mesmo, né, por conta dos pecados, da desobediência, etc, etc, etc. E aqui Oséias está falando, né? Verso 9. A tua ruína, ó Israel, vem de ti. Então ele vê que ele não está falando de Efraim, mas está falando de Israel, que é a mesma coisa, né? E o teu socorro vem de mim, né? Aonde está agora o seu rei para que te salve em todas as tuas cidades? E os teus juízes, dos quais você disseste, dá-me um rei e príncipes? Eu dei-te um rei na minha ira, e o tirei no meu furor. Né? No caso aqui eu penso que está falando de Saul, né? Verso 12.
As iniquidades de Efraim estão atadas e juntas, e o seu pecado está armazenado, né? Então Efraim tem pecado a rodo armazenado. 13. Mas dores de parto lhe sobrevirão, e ele é filho insensato, porque é tempo de dar à luz, mas não tem força para abrir a madre. Então veja que aqui Deus já está falando para a nossa época, que Efraim vai sofrer dores de parto, o remanescente de Efraim, na verdade, né? Aquilo que Deus preservou, que vem preservando. Vai sofrer dores de parto, como está em Mateus 24, Apocalipse 12. Então Efraim vai sofrer dores de parto. Verso 14. Eu o romperei o poder do inferno e o resgatarei da morte. Onde estão, ó morte, as tuas pragas? Onde está, ó inferno, a tua destruição? Então veja que Paulo pegou essa palavra lá no Novo Testamento para falar da ressurreição da igreja. Quando o nosso corpo, nós gentios, se esse corpo mortal nosso se revestir de imortalidade, e esse corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória, né? Em outras palavras, né? Paulo está falando que Efraim vai ressuscitar na ressurreição dos santos. Não todo Efraim, claro. Aquele Efraim, esse Efraim que Oséias está falando, não vai ressuscitar, claro que não. Mas os remanescentes que Deus preservou para dar cumprimento na profecia, vão ressuscitar. Então Paulo está revelando a identidade de Efraim, né? Confirmando o assunto das duas casas de Israel, né? Que existe, né, as 10 tribos, que elas estão no meio das nações, mas que Deus há de tirar eles do meio das nações, tanto no tempo do fim, quanto os que já morreram em Cristo, desde a ascensão de Cristo. Por 2000 anos, né, pessoas, né, que pertenciam, né, não tem como saber, porque se misturaram no meio das nações, não dá para saber por sangue. Mas se recebeu a Cristo, né, está no meio da nação, mas recebeu a Cristo, no meio das nações, mas recebeu a Cristo, vai ter que ressuscitar, e é efraimita, ou é um das 10 tribos, entende? Do reino do norte. Então não tem como você fugir disso, né? Então por todo o período dos 2000 anos do Novo Testamento até então, morreram efraimitas crendo em Jesus. Quando eu falo efraimitas, eu estou falando gentios, as 10 tribos que se misturaram no meio das nações, né? Que são nações gentílicas pagãs, como as nossas, né? Como nós somos, entende? Então quando os gentios forem ressuscitar, que é a igreja, está se cumprindo a palavra que foi falada, direcionada para Efraim, que Efraim se ressuscitaria no futuro. Então você percebe que Paulo está trazendo essa palavra à tona, e ao mesmo tempo essa palavra está desmanchando, né, o conceito pré-tribulacionista, né, que acredita que a igreja vai ser arrebatada antes. Como que a igreja vai ser arrebatada antes? Se o próprio Paulo está falando que Efraim tem que ressuscitar primeiro, né? Depois nós igreja, né? É claro que quem vai ressuscitar também é a igreja, mas aplica-se para Efraim, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo, porque a palavra é a mesma que Paulo está usando. Não tem para onde fugir. A linha pré, nesse ponto aqui, não tem para onde escapar, não tem como responder e falar que, né, é Antigo Testamento, né? É Antigo Testamento em Oséias? Sim, mas Paulo está usando o mesmo texto para falar que a igreja vai ressuscitar segundo essa palavra. E essa galera aqui, essa palavra aqui, vai sofrer dores de parto, vai passar pelo deserto, vai ter coisas que vão acontecer antes de ser arrebatado. Entende? Você percebe que por enquanto a gente está falando de escatologia, né? Ok, aqui a gente já viu Oséias, né? Agora a gente vai... Deuteronômio, capítulo 30, do 1 ao 12. Eu estava no capítulo 12. Aí ia dar confusão. Deuteronômio, capítulo 30, versículo 1, de 1 a 12, diz assim: Quando, pois, todas estas coisas vierem sobre ti, a bênção e a maldição que eu pus diante de ti, se te recordares delas entre todas as nações para onde o Senhor te lançar, o Senhor teu Deus. Então percebe que, né, Moisés escreveu aqui, né, essa palavra maravilhosa, né? Veja bem, quando todas estas coisas vierem sobre ti, a bênção e a maldição. Qual que é a bênção? A bênção é Cristo, né? Vamos dizer assim, a bênção que Deus está colocando diante deles é vida eterna, é vida, é Cristo. Mas também Deus está colocando diante deles a maldição. Qual que é a maldição? A maldição é que quando eles
idolatrassem outros deuses, Deus espalharia ele entre as nações, entre os povos, né? Mas caso o tempo passasse e eles sobrevivessem, Deus já está prevendo que alguns deles iriam sobreviver. E lembrassem dessas coisas, recordassem dessas coisas, associassem essas coisas com o Novo Testamento e enxergassem, né? E mais para baixo ele vai falar de coisas piores, né? E vocês verem que vocês vão estar em tribulação, né? E se converter ao Senhor teu Deus de todo o seu coração e tal, etc, 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 né? Deus vai fazer uma coisa tremenda, né? Eu vou ler aqui a sequência, né? Não vou falar antecipadamente, não, que deu vontade, mas eu vou segurar aqui. Verso 2: E tornares ao Senhor teu Deus, né? E tu e os teus filhos, e de todo o teu coração, de toda a tua alma, e deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, segundo hoje te ordeno. Verso 3: Então o Senhor teu Deus mudará a tua sorte, se compadecerá de ti, e te ajuntará de novo de todos os povos entre os quais havia espalhado o Senhor teu Deus. Lembra da parte que a gente estava falando de ajuntamento no vídeo anterior? Né? Deus está falando que vai ajuntar eles de novo. Quem? As 12 tribos vão ser ajuntadas de novo, né? Isso quando eles reconhecerem que eles pecaram, né? E que a maldição veio sobre eles, mas eles se arrependeram, voltaram seu coração para o Senhor seu Deus. Então agora ele vai ajuntar, vai trazer eles de volta para a terra. Verso 4, né? Ainda que os teus desterrados estejam para as extremidades do céu, de lá os ajuntará o Senhor teu Deus. Então ele vai ajuntar de novo. Verso 5: O Senhor teu Deus te introduzirá na terra que teus pais possuíram, e as possuirás, e te fará bem, e te multiplicará mais do que os teus pais tinham multiplicado antes. Verso 6: O Senhor teu Deus circuncidará o teu coração e o coração da sua descendência, para amares o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, e para que vivas. Então essa parte de circuncidar o coração, não tem jeito da gente aplicar isso para o Antigo Testamento, entende? Deus está falando aqui com a galera que vai viver no Novo Testamento, que a circuncisão é feita no coração, tá certo? No Novo Testamento. Antigo Testamento era circuncisão na carne, né? Tá certo? Circuncisão na carne. Aí envolve sábados, vários elementos, né? Não dá nem para a gente falar aqui. Mas a circuncisão no coração aplica-se para um tempo no futuro, no Novo Testamento. E Deus já está prevendo. Então Deus vai circuncidar o coração de vocês, não só de vocês, como a descendência de vocês. Porque se trata de 2000 anos, entende? Então tem que ser descendências sendo circuncidadas o coração. Percebe como é profundo? E aqui a gente já não está mais falando de escatologia, mas sim de conversão genuína, né? De prática da palavra, de obedecer a Deus, né? Você vê que a escatologia está ligada junto com o plano de salvação. Verso 7: O Senhor teu Deus porá todas estas maldições sobre os teus inimigos e sobre os teus aborrecedores que te perseguiram. Então aqui já vai falar do contexto lá de Oséias, né? Que vai ter grande tribulação para Efraim, mas Efraim vai ser livrado dela, né? E aquelas maldições que eram para cair sobre Efraim, vai cair sobre os inimigos de Efraim, que no caso é os marcados da besta, né? Verso 8: De novo, pois, darás ouvidos à voz do Senhor, e cumprirá todos os seus mandamentos que hoje te ordeno. Verso 9: O Senhor teu Deus te dará abundância de toda a obra das tuas mãos, o fruto do teu ventre, o fruto dos teus animais, o fruto da tua terra, e te beneficiará o Senhor teu Deus, porquanto exultar em ti, por te fazer o bem, como exultou em teus pais. Verso 10: Se deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, e guardando os teus mandamentos, os teus estatutos escritos neste livro da lei, se te converteres ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma. Verso 11, tem uma parte importante aqui. Porque este mandamento que hoje eu te ordeno não é demasiado difícil, nem está longe de ti. 12. Não está nos céus para você dizer: quem que vai subir no céu por nós, para que traga este mandamento para nós, para nos fazer ouvir, para que nós possamos cumprir. Verso 13. Nem está além do mar para dizeres: quem é que vai passar por nós além do mar, para que nos tragas este mandamento, nos faças ouvir, para que nós possamos cumprir. Verso 14. Pois esta palavra está muito perto de ti, na tua boca e no teu coração, para que as cumpras. Então você veja que agora ele já jogou a gente diretamente para Romanos, né?
Romanos capítulo 10, porque o próprio Paulo vai se utilizar desse texto aqui para falar de conversão genuína, né, de salvação, mas começa falando de escatologia, mas de repente entra no plano de salvação, né? Irmãos, verso 1, tá? Romanos 10, 1. A boa vontade do meu coração e da minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos. Então o próprio Paulo orava para que Israel fosse salvo, né? As 12 tribos, né? Você acha que Deus vai responder a oração de Paulo? Tem poder na oração de Paulo? 2. Porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, se sujeitaram à sua própria justiça e não se sujeitaram à justiça que vem de Deus, né? Eles tentam ser justificados por meio das obras da lei, da circuncisão da carne, enquanto que Deus está falando lá na lei, como a gente leu, por meio da justificação pela fé, que é a circuncisão do coração. A pessoa que é circuncidada no coração, ela é justificada pela fé. Claro que essa fé vai exigir obras, mas não obras segundo as obras da lei, mas umas obras de fé, né? Tá certo? Porque a fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Verso 5. Ora, Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça decorrente da lei viverá por ela. Mas a justiça decorrente da fé assim diz. Então a justiça que vem, justificação pela fé, diz assim, aquela que a gente leu lá em Deuteronômio 30, 12, né? 12 a seguir. Não pergunte no teu coração quem vai subir ao céu para trazer do alto a Cristo, porque os 10 mandamentos é Cristo, se cumpre em Cristo, né? Ou quem é que vai descer até o abismo, isto é, para levantar Cristo entre os mortos? Porém, o que diz a palavra? Qual palavra? A palavra está escrita lá na lei. A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Porque com o coração se crê a respeito da justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido. Né? No caso, aplica-se para Isaías, né? Quem crê na pedra, a pedra de tropeço, não vai ser confundido e não vai perecer. Mas quem não crê, será confundido e vai perecer com certeza. Verso 12. Pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Então aqui Paulo dá um checkmate mais uma vez. Não há diferença entre Israel e gentio, né? Judeu aqui está falando de Israel, nesse contexto aqui, porque as outras 10 tribos estão no meio das nações, não tem como ele aplicar Israel, 12 tribos lá em Israel hoje, apenas 2 tribos, a tribo de Judá, a tribo de Benjamim e alguns levitas, né, estão lá hoje. Esse grupinho, né, de 2 tribos e meios é formado o Israel de hoje como nação da carne, Israel da carne inclusive, né? Então não há distinção entre Israel e grego, não há distinção entre Israel e gentios. Mais uma vez Paulo está dando um checkmate. Naquela mensagem que diz a igreja é uma coisa, Israel é outra, né? Não faz sentido, porque Paulo está falando que não tem diferença entre Israel e judeu, ou melhor, igreja, né? Porque ambos são um só povo, que é o Senhor é de todos, né? E Paulo está se utilizando da mesma palavra, que está falando para um, está falando para o outro, né? Mais um verso para a gente terminar. Deuteronômio capítulo 4, 27. Diz assim: o Senhor vos espalhará entre os povos, e restarei poucos em número entre as gentes, onde o Senhor vos conduzirá. Lembra que eu falei que haveria um remanescente, que eles ficariam em poucos números no meio da terra, apenas um remanescente, né? E aqui Deus vai falar em qual época, né, que ele vai fazer essas coisas, vai dar cumprimento nessas coisas que Paulo escreveu lá em 1 Coríntios 15, né? Verso 28. Lá servireis a deuses que são obra de mãos de homens, obra de madeira, de pedra, obras, deuses que não vê, não ouve, nem cheira, não come, né, não faz nada. Verso 29. De lá buscarás o Senhor teu Deus e o acharás, quando o buscardes de todo o teu coração e de toda a tua alma. Porque quando acontecer isso, certamente o coração vai ser circuncidado, né? Como a gente leu lá em Deuteronômio 30.
E quando estiverdes em angústia e todas estas coisas te sobrevierem nos últimos dias, e voltares para o Senhor teu Deus, e lhe atenderes a voz. Então aqui esse verso 30 mostra para a gente em qual época. Nos últimos dias, quando vocês israelitas estiverem em angústia, e voltares o seu coração a Deus, né, para se converter a Ele vai circuncidar o coração de vocês, vai mudar a sorte de vocês, né? Então não tem como eu falar que é para o Antigo Testamento, que está falando para os últimos dias, né? E os últimos dias começa desde a ascensão de Cristo, tá certo? Não apenas últimos dias no sentido de última semana. Verso 31. Então o Senhor teu Deus não te desamparará, porquanto é Deus misericordioso, nem te destruirá, nem esquecerá da aliança que jurou aos teus pais, né? No caso, quando ele falou com Abraão, Isaque e Jacó. Amém, meus queridos? Então veja que Deus, né, ele deixou a palavra dele espalhada, né, tá certo? Em vários lugares. E a gente tem que usar nossa mente, é claro que o Espírito Santo tem o trabalho, 99,9% do trabalho é o Espírito Santo na nossa vida. Através da leitura, da meditação, a gente consegue localizar essas palavras, né? Mas a gente precisa também, né, de estar lendo a palavra, de estar buscando a Deus em oração e falar para Deus revelar, né? Eu quero saber da sua verdade, eu quero saber da verdade. 99,9% lá fora das mensagens, né, estão falando uma coisa, mas eu estou lendo outra coisa aqui, então eu quero que o Senhor me revele a verdade, né? Então quando você coloca esse coração diante de Deus, né, certamente Ele vai falar com você e vai te direcionar a esses pontos, né? Então fechando aqui, fazendo um resumão. Então vocês perceberam que a escatologia, o plano de salvação e a prática da palavra andam juntos? Não tem como eu falar só de escatologia sem falar do plano de salvação. Não tem como eu falar só de salvação sem usar o termo a escatologia. Por que eu estou falando isso? Porque muitas pessoas, né, querem usar alguns pontos da palavra para dizer que não é ponto de salvação. Arrebatamento secreto, arrebatamento. Ah, não, mas fica falando só de arrebatamento. Isso não é ponto de salvação. Eu mostrei para vocês, por meio da palavra, que uma coisa está ligada à outra. É impossível você falar de uma coisa sem falar da outra, a menos que você queira distorcer. Você quer falar do arrebatamento, mas sem falar para quem está sendo direcionado a palavra, né? Ou para induzir a sua mensagem, para fortalecer a sua mensagem que foi formada na sua cabeça e não na palavra. Aí você consegue falar da escatologia sem falar de salvação, né? Mesmo assim, você vai distorcer muitas coisas, sendo desonesto com você, desonesto com a palavra, né? Enganando a você, enganando quem está ouvindo e espalhando, né, uma confusão muito grande no meio do povo. Sem falar que está espalhando a mensagem, né? A mensagem, no caso, de ajuntar as 12 tribos, né? Então a palavra de Deus, ela é linda, né? Ela é profunda. E o objetivo central da Bíblia é ajuntar Israel 12 tribos, né? Tá certo? E o desfecho disso a gente vai ver lá em Apocalipse, né? As 12 tribos lá, sendo seladas, né? Tá certo? Você não vai ver a igreja sendo selada lá no Apocalipse, mas 12 tribos está sendo selada, né? Amém, meus queridos? Então eu fecho aqui o vídeo, né? O estudo. E que Deus permita que a gente continue gravando, né? Que Deus possa nos abençoar, continuar nos abençoando, nos dando oportunidade para poder gravar, porque é uma luta muito grande, né, para gravar. É uma ginástica muito grande, vocês não fazem ideia, né? A cada gravação, como que a luta é grande. Mas Deus é poderoso e maior é o que está em nós do que o que está no mundo, né? Então, enquanto tiver ânimo, força e dedicação para passar a mensagem para frente, os obstáculos vão servir de alavanque, né, de alavanca, né, de empurrão, para a gente andar mais para frente ainda. Amém, meus queridos? Que Deus abençoe vocês, um forte abraço e até o próximo vídeo, permitindo Deus.